19º exercício. A embalagem de um herbicida para uso de hortaliças indica que deve ser dissolvido 500 gramas deste para cada 5 litros. 500 gramas para cada 5 litros de água, aqui eu consigo fazer uma concentração. Por engano, o agricultor dissolveu 100 gramas de herbicida em 2 litros de água e somente percebeu após haver utilizado metade da solução, ou seja, ele está com 1 litro de solução. Uma das formas de corrigir a concentração do restante da solução é adicionar. Então eu tenho as alternativas aqui, ó, adicionar 1 litro de água, 0 herbicida, adicionar 0 ou 50. Então a gente tem que descobrir qual a alternativa aqui. Como a gente pode fazer isso? Primeira coisa, eu vou fazer a concentração das duas. Então eu tenho massa e volume igual a 2 litros. Tá? Então, esse é o primeiro e o segundo momento. Então, eu vou fazer C igual a 500 litros, que dá 100 gramas por litro. Então, essa aqui é a concentração da minha solução original. É o que está descrito lá na embalagem. Tá? Só que o rapaz que preparou a solução, ele fez 100 gramas por 2 litros. Então, ele tem uma concentração de 50 gramas por litros, né? Então, mas qual a quantidade dessa solução que ele tem? Como ele usou a metade, então ele vai ter 1 litro dessa solução com uma concentração igual a 50 gramas por litro. Então, observa bem. Para eu passar de 50 para 100, tá? Só somar o quê? Mais 50. Mais 50 gramas, eu formo 100 gramas por litro, né? Porque eu tenho apenas 1 litro aqui de solução. Então, eu não preciso adicionar água, eu só preciso adicionar mais 50 gramas de herbicida. Então, eu vou aqui, ó, aqui tem água, ó, já não há, aqui tem 0 água, ó, pode ser essa daqui e pode ser essa daqui. Aqui é 100, não é 100 que eu calculei, é apenas 50. Então, a resposta correta é a letra B. Né? Para corrigir, é necessário adicionar 50 gramas de soluto herbicida para elevar a concentração para 100 gramas por litro. Esta foi a resposta da 19ª questão. Finalmente, última questão. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas não é tão difícil assim. 20ª questão. A tabela abaixo mostra o resultado da análise de todos os íons presentes em 1 litro de uma solução aquosa, desprezando-se os íons H+, OH-, provavelmente da água. Com base nos dados apresentados e sabendo que toda solução é eletricamente neutra, uma informação importantíssima que ele está dando aqui, ó. As soluções são neutras. Podemos afirmar que a concentração molar dos íons Mg2+, é de quanto? Então, ele está querendo saber a concentração do Mg2+, sabendo que essa solução, ela é neutra. Então, dentro dessa solução, eu tenho todos esses íons aqui, ó. Só que daí a gente vai ter que fazer umas ligaçõezinhas, tá? A gente vai ter que ligar esse ânion aqui com um cátio, né, ó. Porque aqui é negativo, eu tenho que ligar com cátio. Qual cátio que eu vou ligar? Ó? Vou ligar com H+. E esse cátio aqui eu vou ligar com ânion. Qual o ânion que eu vou ligar? Vou ligar com OH-. Aí eu vou formar os sais. Então eu tenho aqui, ó, o ácido nítrico, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio e hidróxido de magnésio. Para eu começar a fazer esse exercício, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o balanceamento. Então eu vou partir que todas essas substâncias aqui, ó, o ácidos e as bases, estão partindo de 1 mol. Então, se eu tenho 1 mol aqui, ó, eu tenho apenas um hidrogênio, desse lado eu tenho que ter um hidrogênio apenas também. Se eu tenho um NO3, desse lado eu também tenho que ter um NO3. Olha só as cargas aqui, ó. 1 mais com 1 menos dá 0.
tá? Vou lá para o ácido sulfúrico, eu tenho 2 hidrogênios. Então eu tenho que ter 2 aqui, ó, vai subir um 2. E eu tenho apenas um SO4. Aí, ó, 2 mais com 1 vezes 2 menos dá 2 menos. 2 menos com 2 mais igual a 0. Tá? Aí aqui, hidróxido de sódio, eu tenho um Na+, e um OH-. Tá? Magnésio, aqui eu tenho um magnésio. Então vou colocar aqui um magnésio. O magnésio está na família dos 2A, então ele tem uma carga elétrica aqui 2+. E o IOH-, eu tenho 2 OH-, então eu preciso ter o 2 aqui. Ó. Então 2+ com 2- é igual a 0. Tá? Aí ele está falando que a concentração de NO3 é igual a 5, 0,5. Vou colocar aqui, ó, NO3 igual a 0,5. Então eu puxei esse valor aqui e trouxe para cá. Tá? Como é 1 para 1, então toda a minha equação química tem 0,5. Aí vamos para a próxima. SO4, ele está falando que tem 0,75 o SO4. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,75. Aqui é 2 para 1, é o dobro. Então eu tenho que dobrar essa quantidade aqui, ó, 1,5. E aqui é 1 para 1, mantém 0,75. Ele está falando que Na+ é 0,8. Então vou colocar aqui, ó, 0,8. Como essa solução aqui, ó, tudo é 1 para 1, essa equação química, 0,8, 0,8, ok? E por último, o magnésio. O magnésio, ele está falando, é o que ele quer saber. Quanto que vai ser este magnésio? Para eu chegar nesse magnésio, eu posso conseguir descobrir, né, o OH-, porque ele falou que a solução ela é neutra. Então, se o texto está dizendo que a solução é neutra, então quer dizer que a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-. Então, se eu pego aqui, ó, H+, quanto que eu tenho de H+? Eu tenho 0,5, que eu trouxe daqui, e tenho 1,5 que eu trouxe daqui. 0,5 mais 1,5 igual a 2 mols. Então, eu tenho o OH- 0,8. Está daqui, ó, 0,8 OH-. 0,8, para eu chegar a 2, né? Então eu tenho 0,8 mais x igual a 2. Por que tem que ser 2 aqui? Porque representa a neutralidade, porque H+ tem que ser igual ao OH-. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer a continha. 2 menos 0,8 igual a 1,2. Então, a minha quantidade de OH- é 1,2. Então, eu vou colocar esse 1,2 aonde? Ali é onde eu coloquei aquele xizinho aqui, esse xizinho aqui, ó. Então, vai ficar 1,2. Se é 2 para 1, então, quer dizer que a quantidade de Mg aqui, ó, é igual a 0,6. E a de hidróxido de magnésio também é 0,6. Então, a resposta certa é a letra C, 0,6. Então, está aí a resolução do exercício 20, passo a passo. Ok? Assim a gente finaliza a nossa aula e deixa aí um recado do Mário Portela para você. Um grande abraço.